Boa noite a todos. É com muito prazer que hoje temos outra live do IARGS. É a nossa terceira live. A primeira fui eu, a segunda foi a Terezinha, nossa assessora de imprensa, qual conduziu a live. E hoje nós teremos como convidado o Dr. Fernando Gavronski Guimarães. Vamos aguardar, ele deve estar se conectando e eu vou ler um breve currículo dele. O tema da palestra de hoje, da live, é Covid-19 e o inadimplemento das obrigações. O Dr. Fernando, que vai ser o nosso palestrante, boa noite. Ele é advogado militante na área de Direito Empresarial, é mestre em Direito pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretor do Sindicato dos Advogados do Rio Grande do Sul, é advogado estatal e membro dos grupos da ABDE, do BID, da GIZ e também da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Vamos chamar então o Dr. Fernando. Boa noite, doutor Fernando. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, doutora Ana Amélia? Tudo bem? Tudo. Um prazer lhe receber aqui, doutor Fernando, que tem nos apoiado muito nessa iniciativa das lives. Eu já li o seu currículo brevemente. Eu peço desculpas a todos hoje, mas os meus suportes de celular e apoio para a live hoje deram problema. Eu tenho que fazer assim na mão, então capaz de sair um pouquinho do foco. Tá bem? Doutor Fernando vai falar então das obrigações nesses tempos de Covid-19, de pandemia, se elas seguem o mesmo rito, se a gente pode, né, fazer coisas diferentes do que está contratado, mesmo com a lei da liberdade econômica, que fez alterações no Código Civil brasileiro. Vamos dar uma conversadinha sobre esse tema, então, hoje. Passo a palavra ao senhor, doutor Fernando. Então, boa noite, doutora Ana Amélia, mais uma vez. Boa noite a todos aí. Boa noite. Saúdo os colegas do IARGS, na pessoa da doutora Sulamita, nossa presidente aí do Instituto. E é uma honra falar aqui nessa noite especial. Embora todas as adversidades que a gente tem enfrentado, a gente sabe que a advocacia tem um papel muito importante, né, nesse momento de orientar tanto os clientes como fomentar esses debates na sociedade. E é uma honra também falar nesse importante dia, 21 de abril, né, dia de Tiradentes, né, que foi um grande herói nacional. Então, duplamente honrado. Tá? Então, vamos começar a falar aqui um pouquinho. O tema da live de hoje é Covid-19 e o inadimplemento de obrigações. Né? Desde que foi declarada a pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março, último, foram editados uma série de atos do Poder Público Estadual e Municipal, instituindo uma série de medidas sanitárias restritivas do desempenho de atividade econômica, e de livre circulação de pessoas. Muitas questões começaram a surgir a partir daí, e a primeira delas foi em relação à competência desses entes para editar essas normas. Né? Isso, a princípio, esse ponto parece estar vencido a partir da decisão liminar da DPF, número 672, do relator ministro Alexandre de Moraes, que assegurou a competência dos estados e municípios para a tomada de medidas restritivas de uma forma bem ampla, tá? E também não vamos analisar mais detidamente essa decisão. Tá? No Rio Grande do Sul, até o momento, foram mais de 1.600 atos dos poderes executivos e legislativos municipais. Inclusive aqui em Porto Alegre, uma série de decretos, né, foram editados nesses dias que seguiram aí a declaração de pandemia. Na esfera estadual, entre os dias 12 de março e 8 de 4, tá, até onde eu estava contabilizando aqui, foram editados 20 decretos e aprovada uma lei ordinária relacionados ao combate à pandemia. Destaque aqui para o decreto estadual número 55128, de 19 de março,
que declara estado de calamidade pública, determina o fechamento do comércio e suspensão de algumas atividades, salvo algumas atividades essenciais, obviamente. Tá? O decreto estadual, na sequência 55154, de 1º de abril, que renova essas restrições ao comércio, e o decreto número 55184, de 15 de abril, que permite aos municípios que autorizem a reabertura mediante certas condições. Sim. E se vai se flexibilizar essas medidas ou não, tá? Então deve sair entre amanhã e os próximos dias. Então tá numa Sim, aí vamos ter novas alterações e vamos ver o que vai ser feito daqui para frente, né? Exatamente. A gente ressalta que tudo que estamos falando aqui é dia a dia. Atualmente não existe mais uma legislação a seguir sem ser que possa ter alguma alteração em razão da pandemia. Exige um grande esforço dos advogados estar acompanhando tudo isso, né? Sim. Doutora, estamos trabalhando mais do que nunca, infelizmente. É verdade. É mais importante, né, também. Então, eu vou falar do que eu não vou tratar aqui agora. Tá? Tem apresentações questionando as medidas, tá? Existem algumas em curso e algumas com provimento liminar já, tá? Mas não vamos entrar nesse ponto aí porque demandaria muito... mandaria revolver muita matéria e tratar de muitos assuntos. Nós não vamos ter tempo aqui, tá? Então, embora esse tema da constitucionalidade dos atos suscita uma série de debates, tanto jurídicos, né, mas também de filosofia política, e que a gente pode também explorar no lives aí na sequência, e também, especialmente, dentro do nosso curso de Advocacia 4.0, né? Sim. Então, tanto restrições a liberdades individuais e o risco que isso pode implicar para a democracia, caso essas medidas temporárias e excepcionais se tornem corriqueiras, né? A gente está sempre com esse risco. Riscos relacionados à privacidade também, que num momento de medo e de excepcionalidade, ninguém parece estar preocupado com privacidade e há muito pouco tempo se anunciou que que os estados, em geral, através de parcerias com empresas de tecnologia, estão controlando os contatos que as pessoas têm umas com as outras, né? O que é bem preocupante, né? Em tempos de paz e de ordem. Também questões relacionadas à liberdade de expressão, liberdade de reunião, de associação, liberdade religiosa, que estão sendo questionados por aí. São temas interessantíssimos para tratar, mas a gente não vai tratar disso hoje, tá? Certo. Nós vamos... E também não das questões tributárias e de direito laboral, que estão intimamente relacionados ao que eu vou falar agora em seguida. Tá? Sim. Isso aí vai ser tema de outros colegas que vão trazer nas lives na sequência. Aí. E, bom, então, assim, o que eu vou falar? Chegando ao ponto. Como essas medidas adotadas pelo poder público afetam a capacidade, especialmente das empresas, de honrarem seus compromissos. Primeiramente, eu vou enfrentar aqui muito superficialmente, embora por conta da exiguidade do tempo, os aspectos econômico-financeiros da crise nos fluxos financeiros das empresas, o que vai ser pano de fundo ou suporte fático para propormos algumas abordagens jurídicas do tema. Tá? Então, senhores, estima-se que estejamos por enfrentar a pior crise econômica desde o crash da Bolsa de 1929. Isso não é pouca coisa, certamente. Né? Essas medidas restritivas afetam toda a cadeia produtiva e financeira mundiais em um efeito cascata. Isso porque as empresas, e assim também as pessoas, são simultaneamente credoras e devedoras de obrigações. Essas empresas, de qualquer segmento que seja, estão inseridas em cadeias de produção. Têm contratos com fornecedores e com clientes. Por exemplo, as instituições financeiras emprestam dinheiro a juros, mas também têm obrigações a honrar relativas a seus provedores de fundos, investidores, poupadores, outros bancos, etc. E assim também as empresas comuns de qualquer setor varejista, do setor industrial e tudo mais. E sabemos aqui que o dinheiro é a linguagem das transações comerciais, pelo menos até o momento, né? Não sabemos até onde vai essa crise, mas até o momento, e
e a contabilidade das empresas reflete essa natureza. Tá? Então, a contabilidade das empresas demanda que elas registrem em seu ativo, basicamente, seus bens e direitos, e, de outro lado, no passivo, suas dívidas ou obrigações a serem adimplidas no futuro, que gera o famoso balanço. Né? Sim. Ao longo do tempo, em situação de normalidade, essas obrigações vão sendo pagas, ou seja, adimplidas voluntariamente. E assim as empresas vão oferindo receitas e arcando com custos e despesas previamente contabilizados, os quais decorrem justamente dos seus contratos. Então, uma empresa, por exemplo, pode ter receitas de vendas, né, de varejo ou contratos de suprimentos de bens, que podem ser de produtos, né, obrigações de dar, ou de serviços, obrigações de fazer. E, de outro lado, eles têm custos e despesas, com empregados, com tributos, com fornecedores, com juros bancários. E as pessoas naturais da mesma forma. Né? De um lado, recebem salários, pensões, rendas, aluguéis, dividendos, por exemplo, e de outro, tem prestações de financiamentos, taxas de condomínio, tributos, alimentação, educação, serviços e lazer em geral. Né? São só alguns exemplos aqui. E a maioria das empresas, porém, ela dispõe de certa reserva para uso imediato para o caso de haver algum descompasso entre as receitas e as despesas que eu acabei de citar. Chama-se capital de giro, essa gordura de que dispõem as empresas para fazer frente à imprevisibilidade natural dos seus negócios. Uma pandemia muda todo o cenário, né? Então, nesse cenário, há uma supressão importante de receitas decorrentes ou da impossibilidade de prestar por parte dos seus devedores, ou da impossibilidade da própria empresa, né, prestar seu serviço ou vender seus bens, o que decorre a seguir no inadimplemento que ele vai ter das suas obrigações. Tá? Então, eu estava conversando recentemente com um colega que, imagino que esteja nos assistindo aqui, inclusive, que presta consultoria para empresas aí em situação de crise financeira. Ele estava me falando que as empresas aéreas, por exemplo, dispõem de capital de giro em geral para 3 meses. Quer dizer, qual a situação dessas empresas agora que estão com atividade praticamente paralisada, né? Então, isso vai demandar uma série de questionamentos, até em termos macroeconômicos, tá? Mas aqui a gente vai tratar mais assim das questões jurídicas especiais para cada uma que são aplicáveis a cada uma dessas hipóteses e que que se aplicam indistintamente para qualquer empresa ou para qualquer pessoa de qualquer área. Tá? Então, levantamos algumas questões jurídicas importantes aqui. Tá? Hipótese de caso fortuito força maior, tá? Que redunda no afastamento da mora. A resolução por onerosidade excessiva e a correlata possibilidade de redução proporcional da contraprestação, e o Instituto da Lésio enormes, o Instituto da lesão, que é um defeito do negócio jurídico. Tá? Sim. Nós sabemos que a regra geral do inadimplemento das obrigações está lá no artigo 389 do Código Civil. Estabelece que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado, que é muito importante, né, doutora Ana Amélia? Sim, sim. A exceção aqui está no artigo 393, que estabelece que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Tá? Parágrafo único diz que o caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. O artigo 396, também no mesmo sentido, estabelece que não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre esse in more. É no mesmo sentido, o artigo 393 é mais específico, fala em caso fortuito ou força maior. E afinal de contas, o que a gente está diante aqui de caso fortuito ou força maior? O que a gente está enfrentando?
O Pontes de Miranda, no Tratado de Direito Privado, no parágrafo 2793, ele distingue o caso fortuito da força maior, a exemplo do que fazem a maior parte dos doutrinadores, apontando que o caso fortuito adviria de efeito da natureza, enquanto a força maior, força do homem, tá? Abrangendo aí o fato príncipes, tá? Que seria o fato do poder público. Então a gente tem de um lado a pandemia, um evento da natureza, e de outro os atos do poder público que restringem as atividades aí das empresas, né, das pessoas em geral. Mas importa, de fato, saber como categorizar, porque as consequências são as mesmas, justamente as mesmas, estão no mesmo artigo, né? Sim. Então não é tão relevante, isso seria mais uma questão bizantina, né? Que é até interessante debater, mas infelizmente a gente não tem muito tempo para isso. Não tenho tempo, então, sim. Vamos seguir. Então, mas as consequências jurídicas são as mesmas, né? Não importa se o que deixou de cumprir por conta da pandemia em si, ou por algum ato específico do poder público. Tá? Provavelmente pelos dois fundamentos, né? Certo. Mas é importante dizer que isso demanda também análise das cláusulas contratuais dos contratos respectivos. Lembrando que dispõe o artigo 421, parágrafo único, e 421A, que são artigos introduzidos pela Lei de Liberdade Econômica, que teve uma alteração, que fez uma alteração recente no Código Civil. O artigo 421, parágrafo único, estabelece que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, né? Ao passo que o artigo 421A, infine, né, caput infine, diz que garantido também, inciso 2º, a alocação de recursos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Isso significa que se as partes estabeleceram que o ônus de suportar um risco, como é o do caso fortuito e da força maior, vai recair sobre uma determinada parte, isso, a princípio, deve ser observado. Tá? Claro, tem uma série de exceções aí, de contratos de adesão e relações de consumo, né? Mas no contrato entre iguais, né? Entre, por exemplo, uma empresa que é fornecedora e outra que é compradora de bens, né? Sim. A princípio, isso não entraria em questão, o que o princípio da pacta sunt servanda prevaleceria ali. Tá? Segunda questão, tá, que envolve também essa situação de crise das empresas, tá, é a resolução por onerosidade excessiva, perdão. O artigo 478 do Código Civil estabelece que nos contratos de execução continuada ou diferida, tá, que se distinguem daqueles contratos instantâneos, né, como uma compra e venda, por exemplo, tá, aqui são os contratos de prestação continuada, em que envolvem prestações recíprocas entre as partes, tá? Se uma das prestações de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para outra, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Tá? O artigo 479, por outro lado, ele coloca uma possibilidade que é bem concreta aqui, que estabelece o seguinte: a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Né? Então, isso significa que numa solução, numa disputa que envolva esse artigo ou essa questão da onerosidade excessiva, pode-se optar ou pode-se ter uma saída principalmente negociada, né, por redução proporcional dessa contraprestação. Tá? Então, também o artigo 480 estabelece que nos contratos que as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear a sua prestação seja reduzida ou alterada de modo a executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Tá? Então, também outra possibilidade bem interessante aqui para as empresas também e para as pessoas físicas da mesma forma. Quando o CDC é aplicável, tá, os dispositivos a que se faz referência são outros, tá? Mas algumas coisas são bem parecidas aqui. Tá? Então, o artigo 6º, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor, inciso 5º, estabelece como direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais, ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, tá? Que pode ser o caso também aqui. É importante destacar que tem uma série de outras questões relativas às relações de consumo e ao Código de Defesa do Consumidor que estão aí em voga aí nessa pandemia, durante essa pandemia. E a gente talvez tenha que aprofundar isso em algumas lives aí. Estamos tentando até buscar incluir isso na nossa pauta, Sim. né? Sim, vamos fazer uma live só de direito do consumidor, né, doutor Fernando? Achamos melhor assim, porque senão o assunto... Exatamente, fica muita coisa, a gente vai confundir, né, os espectadores. Não vou me deter muito no ponto, tá? Tá. E por fim, aqui eu destaco, então, ainda no âmbito do Código Civil, o Instituto da Lesão, tá? Da Lésio Enormis, que é um defeito do negócio jurídico que pode ensejar a anulação do contrato, tá? Estabelece o artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, e aqui talvez o que mais relevante seria a premente necessidade, né? Se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. E isso pode ensejar, isso torna o contrato anulável, né? Olha, perdemos a doutora Ana Amélia, não? Não, para aí que tá lá. Estava com a tela. Então, onde é que estávamos aqui? Assim, então, por que isso é relevante? Há muitas empresas celebrando contratos também agora, nesse momento, né? Sim, novos contratos, dessa necessidade. E aí nós temos que observar se esse momento de celebração de contrato, a vontade que está sendo manifestada ali é livre, ou está sendo feita, ou está sendo dada sob premente necessidade, né? O que pode decorrer da anulação do contrato. Isso é especialmente relevante também em questões bancárias, né? Em que a gente pode ver agora todo o tempo, quando passam algumas propagandas e publicidade, sempre de bancos oferecendo crédito, né, nessa área. E muitos bancos estão oferecendo crédito para capital de giro em condições desfavoráveis. Tá? Há muitos que estão oferecendo em condições favoráveis, principalmente decorrente de fundos públicos. Tá? Então, o BNDES, por exemplo, está com uma linha de crédito muito interessante para capital de giro, e ao mesmo tempo ela estabeleceu o standstill, né, que que foi chamado de standstill, que é uma espécie de moratória para as obrigações pelo prazo de 6 meses. Tá? Agora, os bancos Doutor Fernando, estamos com dificuldade de conexão. Dificuldade de conexão, não estão me ouvindo. Ouvindo, sim, mas a imagem ficou bem ruim. Imagem ruim, vamos lá. Isso. Melhorou agora, Tê? Melhorou. Vamos lá. Melhorou, isso. Então, assim, alguns bancos podem estar, especialmente bancos múltiplos, levando alguma vantagem vendo esse momento de crise das empresas, tá? Então a gente tem que estar bem cauteloso a isso. E assim, não só bancos, mas uma série de outras instituições aí, empresas também. E eu penso, doutora Ana Amélia, que já nos encaminhando para o final, né? Nosso papel como advogados é de orientar nossos clientes no sentido de que possam fazer o melhor uso possível desse ferramental jurídico, né? Para que possam superar as dificuldades que enfrentam por conta da pandemia. Está me ouvindo bem? Sim, agora sim, estamos ouvindo e a imagem boa também. Então, empresas e pessoas naturais têm que saber que há ações à sua disposição para enfrentar a crise, tá? Que é um caminho que passa principalmente pela negociação com credores e fornecedores, né? Sabendo que as consequências do agravamento dessa crise pode ser uma recuperação judicial ou até uma falência para uma empresa,
ou uma insolvência civil no caso das pessoas naturais, né? Que é uma questão bem preocupante e complexa aí. Então, seria basicamente isso. Aí não sei se temos algumas questões e se tiver muitas questões também, a gente pode depois incluir isso no vídeo que Sim. vai lá pro YouTube, né? Eu tenho E uma a questão ideia que eu já lhe perguntei de tarde, que é uma dúvida minha, que com a mudança no Código Civil, com a Lei da Liberdade Econômica, os contratos não poderão ser modificados, né? E eu tenho uma dúvida quanto a um aditivo contratual em razão da pandemia ou em razão dos vários decretos do governo. O que o senhor acha que vai acontecer com essa nova lei, com essa nova mudança que aconteceu no 441, se eu não me engano, do Código Civil, né? Vou voltar aqui no Se eu não me engano, é esse o artigo. 421. 421 seria 421, isso. tá. É. Não, isso restringe um pouco aquele demandismo, talvez irresponsável, que houve no passado, né, em relação a uma revisão ampla dos contratos, estabelecendo aqui, firmando aí a prevalência da autonomia privada das partes para estabelecerem as obrigações que melhor lhe aprouver, tá? Então, eu acho que seria esse a tônica, mas isso não significa que a gente vai afastar essas hipóteses, que são hipóteses clássicas do direito, né? E Sim. tanto caso fortuito e força maior, né? Mas, claro, se as partes tiverem estabelecido algo diferente disso, para esses riscos, acho que aí vai haver algo diferente, né? A gente vai ter que lidar isso de forma diferente. O Dr. Tiago Furst está perguntando. Isso, ele está perguntando. Doutor Fernando, caso as MPs não venham a ser aprovadas pelo Congresso, como ficam os atos jurídicos no período de vigência dessas normas? Uhum. Tá, e quais seriam as MPs que ele estaria se referindo? Eu acho que são todas as que estão sendo lançadas agora pelo governo federal. É que assim, as MPs do governo federal... Porque tivemos agora o caso, desculpa lhe interromper, da MP do contrato verde e amarelo, que não foi aprovada, né? Então esse já deixou de viger. Eu sei que não é bem utópico, mas para um exemplo. É uma questão bem tormentosa, né? Sim. Só que assim, a gente está focado aqui mais nos atos dos governos municipais e dos governos federais, tá? Especialmente do estado do Rio Grande do Sul. Essas MPs, elas tratam majoritariamente de questões de direito do trabalho, né? E de direito, algumas... existe uma MP também, duas MPs sobre direito do consumidor, tá? Uma que estabelece a questão do reembolso das passagens e outra MP sobre esses cancelamentos de shows, né? E atividades correlatas, assim. Eu vou aqui deixar de responder essas perguntas, porque eu acho que isso vai ser objeto aí de outras lives, né? Tanto essa questão do direito laboral quanto... Na verdade, doutor Fernando, é difícil essa resposta, né? Porque como cada dia muda, a gente, por exemplo, faz um contrato hoje, vigendo uma MP, vigendo a lei da maneira que está, e daqui a pouco, na próxima semana, já mudou tudo, né? É bem difícil, são tempos difíceis para trabalhar, para advogar mesmo, né? Essa questão do contrato verde e amarelo é bem tormentosa, né? E como ficam as empresas que contrataram sobre essa... Sim, porque já houve contratação, exatamente. Mas como eu digo, assim, eu acho que os colegas da área do direito do trabalho poderão responder com mais propriedade, né? Tratar desse tema com mais propriedade, né? Porque são questões afetas ao direito do trabalho, que tem princípios próprios, né, e tudo mais. Não vou conflitar com eles aqui, né, nesse momento, dando minha opinião pessoal, né. Então seria isso. Mas é claro, é um momento de muita insegurança jurídica,
de uma maneira geral, né? Me parece que a gente tem que ser bem, bem criterioso aí ao analisar essas questões, debater com os colegas, e esse é um dos espaços que a gente tem para isso também, né? Exatamente, é para a gente fazer uma ampla debate com os colegas, para todos se ajudarem, porque tá complicado, né, doutor Fernando? Eu queria saber se, eu acho que o doutor Paulo não entrou na nossa live, que é o nosso próximo convidado da quinta-feira. Daí eu queria falar com ele um pouquinho, mas acho que ele não entrou. Então vamos conversar mais um pouquinho, doutor Fernando, para Uhum. terminar, finalizar a sua live. Uhum. Não, vou destacar aqui então. Ah, entrou? Não, não é ele. Acho que é. Não. Tá, pode continuar, por favor. Vamos aproveitar para comentar o nosso projeto aí da advocacia, do curso da Advocacia 4.0, que tal, Sim, doutora Ana vamos Amélia? falar. Pode ser. É. Fica ótimo. Hoje a gente consegue observar que uma série de transformações que a gente estava notando e que estavam sendo estudadas, né, referentes à tecnologia, transformações econômicos, sociais, né, decorrentes ou não da tecnologia, paralelamente, mudança na tecnologia, estão se tornando cada vez mais corriqueiras, né? Um exemplo disso Sim, é a situação que a gente se encontra de lives e tudo mais, trabalhando em home office, muitos, né? Usando de tecnologias que a gente talvez demorassem anos aí para se tornarem consolidadas, né? Estão se consolidando em pouquíssimo tempo, né? Destaca-se questões também da share economy, né? Da economia do compartilhamento, e uma série de outras. Assim, a gente tem alguns autores importantes que tratam desse assunto. Um deles é o Jeremy Rifkin, o outro, acho que é a peraí que eu doutora errei. América, vamos continuar falando. E o outro é o Klaus Yes. Schwab, né, que é um dos Sim, sim, fundadores do sim. Fórum Eu estou tentando Econômico responder o Mundial. doutor Paulo, que me mandou aqui, que É, está ouvindo atentamente o não, à colega vontade. Fernando. E quando É. quiser, eu posso chamá-lo. É isso que eu estava tentando Tá. fazer. Não, Perdão, então, errei aqui. só Vamos para terminar concluir, aqui. Sim, sim. só para concluir, doutora Ana Amélia, então a gente vai tratar, assim, de um lado, como as transformações sociais, econômicas, tecnológicas afetam a advocacia, e de outro lado, os novos ramos da advocacia que têm surgido por conta disso ou não também, né? Dessas outras Sim. transformações que a gente está vendo. E tem algo que toca, um ponto que toca com a Covid, né? E como eu disse, que é a aceleração desses processos, talvez. Sim, Mas então, exatamente. agradeço. Aceleram de uma tal forma que a gente tentava sempre fazer um curso que fosse para EAD e não conseguíamos. E agora tem toda essa Agora seremos tecnologia, obrigados a fazer né? PhD. Exatamente, agora é só por EAD. Então, para todo mundo ficar sabendo que estamos elaborando esse curso, em breve teremos. Vamos chamar então o doutor Paulo, vamos nos despedir, doutor Bom, Fernando, pode ser assim? agradeço Muito. imensamente pela participação e pela paciência de todos os espectadores. Não, foi excelente. Nós que agradecemos a sua participação. Muito Um obrigada, abraço. tá? Eu vou Um desligar abraço. aqui, então Tchau. vamos aguardar o doutor Paulo nos chamar. Vamos ver agora se eu consigo chamar o doutor Paulo. Deixa eu ver se eu vou saber fazer isso. Não, aqui, vamos ver. Aqui. Vamos ver, já chamei ele aqui, vamos ver se o doutor Paulo aceita. Estamos aguardando. Obrigada a todas as mensagens que estão chegando, as pessoas agradecendo a palestra, diz que foi muito boa, excelente, a Sandra Lúcia Eppel. Vamos ver o doutor Paulo. Eu chamei ele, eu acho. Doutor Paulo. Terezinha, nossa assessora de imprensa, postando sobre o canal do YouTube, do IARGS.
porque depois, em seguida, a nossa live já estará disponível no canal. Vamos ver, eu chamei o Dr. Paulo, vamos ver se ele vai aceitar. Não está conseguindo participar. Vamos ver, vamos tentar mais uma vez. Acho que ele não está mais aqui. Doutor Paulo. Deu um oi, doutor Paulo, a Terezinha está dizendo aqui. Acho que o doutor Paulo não conseguiu, deu algum probleminha. Bom, pessoal, o doutor Paulo, Ricardo de Oliveira, é também nosso colaborador do IARGS, dos novos associados. Também está nos ajudando na elaboração do curso, esse da Advocacia 4.0. E ele vai falar sobre a violência doméstica versus o confinamento. É um tema bastante controverso, mas que também não pode deixar de ser destacado nas nossas lives. Então, convidamos a todos vocês para participarem na próxima quinta-feira, dia 23, a partir das 20 horas. Quem vai estar conduzindo a live é a Terezinha Tarcitano. Tá certo? Doutor Paulo, depois a gente faz uma pequena live para chamar, se não conseguirmos hoje, amanhã, tá certo? Ou no decorrer da quinta-feira. Um abraço a todos, uma boa noite, obrigada por nos acompanharem. Tchau, tchau!